MST e a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, uma região onde há uma seca atroz e que é uma população carente, para que haja novos investimentos para a retomada da agricultura e da subsistência daquelas pessoas miseráveis. O que aconteceu lá naquela região? Em uma nova ação neste domingo, o MST invadiu uma área da Codevasp, que é empresa pública, lá em Juazeiro, na Bahia, em protesto pela suposta falta de cumprimento de um acordo para assentamento de 1.000 famílias no estado. Esse acordo com a Codevasp e INCRA, segundo o MST, é de 2008. O movimento afirma que 300 famílias participam da mobilização. O grupo também se queixa da falta de acesso à água por parte da estatal. Em nota, a Codevasp afirmou que a água destina-se aos agricultores regularmente instalados. Ultimamente, o MST vem se queixando pela demora no avanço das políticas de reforma agrária por parte do governo federal. Desde Chocari, o governo federal não está cumprindo a palavra com o MST e, com isso, o MST retoma as suas invasões? O governo federal está assentando menos do que no governo anterior? Ou o MST mesmo está agindo criminosamente porque é tudo um pretexto para pressionar e obter vantagem? Quem está errado aí? Nossa, é difícil. O MST sempre teve esse lado mais obscuro e desligado da lei, né? Eu acho que tem uma crítica que eu sempre faço ao movimento, que foi a falta de modernização, né? O MST, ele surgiu ali com uma pauta que ia muito com a regularização fundiária dos anos 80 e 90, ali, finalzinho dos anos 80, que até deveria ser discutida. Mas o setor agro no Brasil mudou, né? Nós viramos uma potência no mundo e o MST continua com aquelas pautas lá dos anos 80. Então, não teve uma modernização nem de discurso e nem de propósito, né? E o que eles fazem, em muitos momentos, é um movimento criminoso, sim, porque invadem terras, destroem pesquisas, agridem as pessoas, né? A gente já teve vários casos de agressão. Essa invasão agora de Juazeiro, ela é abre aspas, comemoração ao Dia das Mulheres. Então, algumas mulheres do Movimento Sem Terra fizeram várias invasões para reivindicar as posses de terra. A verdade é que esse governo precisou do MST para ser eleito, aí conseguiu a eleição e assim que conseguiu, fez ali um aceno para um ou outro líder, levou para a China, não sei se vocês lembram, no ano passado, né? Mas aí depois deixou de lado porque percebeu que se aliar ao MST daria mais prejuízo do que vantagem. Então, deixa de lado a pauta agrária, deixa de lado a pauta da regularização fundiária, que o MST tanto quer, e vamos tocar o barco sem eles, né? Agora vem a eleição municipal, pode ser que façam um aceno ou outro, mas principalmente na eleição de 2026. Mas o Movimento Sem Terra, durante as duas CPIs, inclusive a primeira CPI, que foi de 2005, os relatores indicaram, inclusive, que queriam que o MST fosse enquadrado como um movimento terrorista. Isso acabou de fora do relatório, essa CPI também não foi adiante, mas é um movimento que se preocupa somente com a sua pauta, uma pauta dos anos 80, que não acompanhou o avanço do Brasil, muito menos o avanço do agronegócio, e continua sendo um movimento que está perdido aí somente em busca de privilegiar os seus, né? Acho que o governo percebeu um pouco isso e deixou de lado, né? Ali no período eleitoral deve fazer um aceno ou outro, porque por enquanto é para isso que o MST serve, né? Raquel Galinatti, o governo está abandonando o MST, concluindo que realmente é um movimento que está praticando crimes sucessivos de esbulho possessório? O governo federal tem que ser claro em relação a isso, porque, segundo consta, o próprio movimento, o MST, diz que houve um acordo com o governo federal do acampamento Terra Nossa e que esse acordo não está sendo cumprido porque mais de 1.000 famílias não estão tendo acesso à água. Ao contrário, a Codevasp está proporcionando água, uma grande quantidade hídrica para os agricultores e as empresas privadas locais, mas se houve um acordo, esse é o contrassenso. O governo, ele sempre se amparou e se apropriou dos movimentos também como se dele fosse. Então, essa colidência com o governo federal terá que ser bem delimitada, porque agora o próprio governo federal está vendo a invasão na sua própria empresa pública. Ô Paulo Loyola, qualquer pessoa de bom senso é a favor
de uma reforma agrária que torne terras improdutivas passíveis de aproveitamento, sobretudo em cooperativas, assentamento, não só a concessão de títulos agrários, mas sobretudo também por investimento, para que os proprietários assentados possam ali produzir. Todo mundo é a favor. Agora, o que acontece que nós estamos no MST dos anos 80 e houve sucessivas reformas agrárias. Não acredito que um governo de direita ou de esquerda chega e diga, olha, eu não vou cumprir uma pauta de reforma agrária. Tem o seu ministério, suas secretarias nacionais, com as suas pautas, com as suas metas. Agora, o que acontece? Ainda existem muitas terras que não foram assentadas, porque o governo não faz um levantamento da quantidade de terras improdutivas que ainda existem e disponibiliza para a sociedade de maneira mais transparente e clara. Ou o MST tem razão de estar protestando porque realmente os ritmos de assentamento são muito lentos? Bem, vamos lá. Segundo dados aqui do Poder 360, vamos falar sobre os dados do ano passado, né? Em 2023, foram inseridas, e aí eu quero fazer um pouco dessa questão, né? Gente que estava de fora do programa passou a ser inserida no programa. 50 mil famílias contra 7 mil que foram inseridas em 2022, foi o último ano do governo Bolsonaro. Isso dá um crescimento de 612% aí de famílias inseridas no programa. Inserir no programa não quer dizer que necessariamente foi resolvido o problema disso. Quer dizer que foi mapeado que existe um problema de inclusão de pessoas sem terra. E, de fato, a gente tem esse problema no Brasil hoje. Tem muita gente que não tem terra. Como o próprio Capês já falou, ninguém aqui vai ser contra a reforma agrária. E aí você me perguntou em relação a... Você pediu justamente a comparação, né, Capês? A gente tem um dado muito interessante, por exemplo. O governo Bolsonaro foi um governo que assentou 360 mil famílias durante o governo. Qual foi a grande questão desse número, que é significativo e é importante, mas por que não pode dizer que isso foi uma reforma agrária? Porque essas 360 mil pessoas, majoritariamente, foram beneficiadas em termos de regularização. Eram pessoas que já vinham ocupando a terra há um determinado tempo, foram regularizadas nesse processo, num gesto ali do Bolsonaro com a questão com famílias produtoras rurais. Que eu acho positivo, acho que tem que regularizar, tem que olhar para isso, tem que entender, e eu não acho negativo. Mas repara que isso não é uma reforma, isso não é uma correção do sistema atual, isso é uma correção burocrática do processo, que também é positiva, porque acaba dando acesso a investimento. Como eu já falei aqui algumas vezes no programa, o setor agropecuário, ele é um setor que ele não sobrevive sem investimento público. O próprio Plano Safra do governo Lula foi o maior Plano Safra da história, do Lula 3, de 2023, 27% maior que o programa que houve do Plano Safra do último ano do governo Bolsonaro, de 2022, que havia sido o maior do governo Bolsonaro até então também. Ou seja, isso é uma coisa que eu gosto de desconstruir aqui, não é que o governo odeie e não invista no agro, pelo contrário, que os números estão mostrando é justamente o contrário. Agora, precisa sim fazer uma maior inclusão, porque a gente ainda tem um problema muito grande, a gente está muito longe de resolver o problema de reforma agrária brasileira. Então, enfim, espero ter contribuído um pouco mais com a pauta, trazendo esses dados, mas muito resumidamente, não dá para só regularizar, como fez majoritariamente o governo Bolsonaro. Precisa incluir. Nesse sentido, o governo Lula avançou. Bom, meu querido Diego Tavares, estou pegando aqui alguns dados. Cerca de 65 mil famílias vivem hoje em acampamentos, segundo fontes do próprio movimento. E outras 30 mil ainda se encontram em estágio de pré-assentamento. Sabe qual é o orçamento do INCRA para fazer o assentamento para 2024? Quanto? 567 milhões. Então, um governo que diz que é a favor da reforma agrária, que defende a reforma agrária, pode dar 567 milhões e 16 bi para a Lei Rouanet, 5 bi para vereador fazer campanha municipal, 60 bi para deputado pagar emenda parlamentar. Você não acha que é uma distorção na previsão desse orçamento? O governo não está priorizando a reforma agrária. E aí o MST, que tem que ser punido pelos crimes de invasão, começa a protestar.
Capês, eu digo sempre aqui, até, não quero até ser, estou até acho que sendo chato, tanto que eu digo isso aqui, mas é óbvio que não interessa para o governo Lula e para os governos petistas, os governos de esquerda em geral, resolver a situação dessas pessoas em vulnerabilidade. Porque a partir do momento que você resolve o problema delas, o eleitor foi embora. Você baixou a bandeira, acabou a luta. E o que elege muitos políticos de esquerda, muitos políticos da ala progressista, é justamente ter que carregar e balançar essa bandeira a todo tempo. O Paulo Loyola, ele trouxe aqui uma informação interessante e até acho um gesto bem legal, reconhecendo que o governo Bolsonaro, de fato, foi muito mais eficiente que os governos petistas em relação ao assentamento das famílias. Eu só me pergunto, Paulinho, se por acaso o que o governo Bolsonaro fez não bastou para fins de reforma agrária, entregando aí quase 400 mil títulos, o que fez, e detalhe, em 4 anos, o que fez Lula e Dilma, que em 12 anos entregaram somados 270 mil títulos de terra. E aí você me diz que é melhor você inserir num cadastro do que, de fato, você proporcionar a escrituração, a legalização da propriedade dessas famílias? É óbvio que não. A partir do momento que a família está assentada, ela tem acesso ao crédito bancário, porque ela pode dar a própria propriedade em garantia do empréstimo para começar a sua atividade. Ela tem todas as vantagens ali, de fato, do que uma reforma agrária pede. Ela passa a ser a proprietária da terra, passa a poder cultivar ali, já não se torna mais um sem terra. E aí entra para o agronegócio. Mas o agronegócio acaba sendo um inimigo ideológico, de certa forma, dessa pauta. Então, isso corrobora com o que eu disse, de que é interessante para o governo manter essas pessoas em situação de precariedade. Ninguém quer que o integrante do MST se torne parte do agro. Quer manter ele ali, um sem terra. Quer manter um sem terra porque é o sem terra que elege político de esquerda. E é óbvio, o bolsonarismo fez muito mais por essas famílias do que os governos petistas. E bem por isso, muitas lideranças regionais da reforma agrária passaram a dialogar muito melhor com o governo Bolsonaro. Na época do Bolsonaro, o INCRA tinha um processo muito mais transparente em relação à concessão desses títulos do que é hoje, do que foram os governos petistas anteriores, nos quais se invade a propriedade e depois negocia com o governo assentamento. No governo Bolsonaro isso tinha transparência, tinha edital, enfim, era um processo de fato como pressupõe a Constituição Federal. E é sempre bom relembrar, ainda que o governo petista tenha descumprido acordos com o MST, invasão de terra é crime, e crime não é forma de protesto. O MST tem que pegar essa militância, que infelizmente é um povo vulnerável sim, é um monte de coitado que não tem para onde ir, e levar lá para o Palácio do Planalto, para acampar na frente do Palácio do Planalto, do Ministério da Reforma Agrária, me fugiu o nome dele aqui agora. É lá que eles têm que fazer esse protesto, não na propriedade privada dos outros, porque a partir do crime de invasão de terra, vem tantos outros crimes. Vem o crime de dano, vem a perda, como a Deise disse aqui, o MST, quando naquela oportunidade invadiu a propriedade da Embrapa, fez com que se perdessem décadas de pesquisa. Então, nós temos que tratar o MST como aquilo que eles são. Um movimento que pratica crimes, e crime no Brasil tem que ser punido. Paulo Teixeira. Bom, vamos falar da Soraya Tronic. Ele fez uma pergunta. Tudo bem, vai. Os assuntos não podem se estender. Depois você me responde lá na Dirce. Veja bem, eu confio muito lá no bar da no nosso telespectador. Ele ouve todos os argumentos. Tolo de algum de nós é achar que fazemos a cabeça de quem está nos assistindo. São dadas as posições, ele vai conferindo também agora, vai googando lá para procurar suas informações e ele chega às suas conclusões. O fato é que existe ainda um movimento de pessoas insatisfeitas com o ritmo da reforma agrária no Brasil, e esse movimento está partindo para a prática de crimes para protestar, o que também é errado. Agora, cada um forma a sua convicção.